Bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo da manhã. Antes de mais nada, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a bênção dEle, que Ele possa usar aquilo que nós vamos falar, conversar nessa manhã, possa ser útil para a nossa vida cristã. Vamos orar, Pai. Louvamos, bendizemos, glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, nosso único Deus. E estamos aqui, Pai, para estudar da Tua Palavra. Oramos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando na exposição da Tua Palavra, dos ensinamentos da mesma. E oramos também para que a Palavra do Senhor faça diferença em nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a cada dia mais parecermos com o Senhor e crescermos, ó Deus, não somente em conhecimento, mas também na prática diária, Pai. Fica conosco, Senhor, nos abençoa nesses estudos que faremos ainda hoje e no próximo domingo, que o Senhor Deus esteja nos ajudando nisto. Fica conosco, Pai, traga em paz aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los bem. E aqueles que decidiram não vir, que o Senhor, ó Deus, trate com cada um segundo os Teus propósitos e a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, então vamos lá. Na semana passada nós começamos a trabalhar o tema de evangelismo. E nós vimos lá no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus disse para a sua igreja, né? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem que o Senhor deu, e a gente até falou sobre isso na semana passada, que eu mesmo sempre entendia o evangelismo como um grande encargo, um peso, uma obrigação. Uma obrigação talvez não para mim, no caso, não prazerosa. Eu não tinha, assim, desejo de evangelizar. Eu não tenho a vontade de evangelizar. Então, o evangelismo, para mim, no meu caso, sempre foi assim uma questão de barreira, muito forte, porque não está em mim essa naturalidade de evangelizar. Para mim, evangelizar, ela é um esforço, ela não é algo natural, não é algo fácil, que já para alguns é. Para alguns, evangelizar é algo tão natural quanto dormir, quanto comer. Ele evangeliza naturalmente. De várias maneiras, de várias formas, ele vai e evangeliza, fala de Jesus, fala da salvação, de uma maneira muito fluida, muito fácil, muito tranquila. E nós vimos também que, e essa é uma questão que a gente vai colocar, é que nós sempre fomos ensinados a evangelizar de uma forma. Qual é a forma? Você distribui um folheto, ou você bate porta em porta. Né? Como se fosse as únicas maneiras de a gente evangelizar. Olha, então quando nós éramos jovens, a gente fazia evangelismo, como disse, né? Na base do esforço. Então nós batíamos de porta em porta. Então íamos em 2 ou em 3 e lá nós fazíamos esse trabalho. E assim foi. Qual o resultado disso? O resultado é que muitas portas não se abriam. Quando as pessoas te atendiam e perguntavam o que você quer, você simplesmente falava, vim falar de Deus, vim falar de Jesus, e a pessoa, não, obrigado, até logo, já tenho Deus na minha vida, acabou, fecha a porta. Outra questão é dar um folheto. Vamos dar um folheto. A pessoa às vezes pega por educação. Eu mesmo hoje joguei um folheto do TJ fora. Eu nem li, simplesmente peguei lixo, né? Foi algo natural. E eu pensei comigo nessa manhã, quantas pessoas fazem a mesma coisa com o nosso folheto? Muita gente faz isso. Então, quando nós reduzimos o evangelismo a isso, e vocês viram a postagem lá dos irmãos lá de Morro Agudo fazendo culto na praça, lá na sexta-feira à noite, né? E de manhã, no sábado, lá no asilo, lá em Morro Agudo. Então os irmãos estão evangelizando também.
Dá resultados? Não sei, mas eles estão fazendo. Então, da gente dizer que bater de porta em porta é certo ou errado, não me cabe. Dizer que entregar folheto é certo ou errado, também não me cabe. Dizer que fazer o culto numa praça pública é errado, também não me cabe. O que eu quero dizer com isto vocês lembram de 3 pessoas. Vamos pegar 3 pessoas para exemplificar. Lembra de Jairo, a filha dele? Né? Jairo tinha a menina, filha dele, a menina tinha 12 anos de idade, e ele foi até o mestre, até o Senhor Jesus, e disse: a minha filha está enferma, vá e coloque a mão sobre ela, para que ela cure. Nesse meio tempo que Jairo falou isso, vá na minha casa, põe a mão sobre a minha filha, esse era o quê? Esse era a visão que Jairo tinha. Olha, para a minha filha ser curada, o Senhor tem que ir até a minha casa, o Senhor tem que colocar a mão na minha filha, e quando o Senhor colocar a mão, minha filha será curada. Essa era a visão de Jairo. Ao mesmo tempo, havia uma outra personagem, na mesma situação ali, que era aquela mulher que tinha hemorragia. Aquela mulher, na cabeça dela, ela falou: se eu for e colocar minha mão na veste dele, eu vou ficar curada. Então, na cabeça de Jairo, o Senhor tinha que ir na casa dele, colocar a mão nela, para que houvesse a cura. Na cabeça da mulher, ela tinha simplesmente de ir e tocar na veste dele. São aí 2 princípios que nós vimos sobre isso. Então, nós temos aí ela, a mulher, o Jairo. E no mesmo contexto ainda temos o centurião. O centurião, na cabeça dele, quando ele falou com Jesus, falou: olha, o Senhor manda que meu servo fique curado e ele vai ficar. Você não precisa ir na minha casa. Então veja, ó, Jairo tem que ir na minha casa. Centurião, você não precisa ir na minha casa. Mulher, eu vou até ele e toco nele. Percebe? 3 pessoas com 3 problemas iguais, no caso, enfermidades, e 3 viam a forma de agir de Jesus diferentes. Não havia uma uniformidade. Não há uma uniformidade, o único jeito. Então não há um único jeito de distribuir folheto. Não há um único jeito de bater porta em porta. Não há um único jeito de fazer culto público. Não há um único jeito. Há jeitos. E esses jeitos que entram num ponto que eu demorei para aprender. Aliás, eu demoro para aprender muitas coisas, né? Dos 40 e poucos anos de evangélico, de crente no Senhor, de conversão, ainda estou aprendendo. Ainda, né? Estou aprendendo e tentando aplicar aquilo que eu aprendo. E uma das coisas que eu tenho que quebrar o meu paradigma, e repensar isto, quando eu vi, vocês lembram daquele vídeo da semana passada, né, que nós passamos lá. Gente, uma coisa que sempre nós sabemos, todos nós sabemos, quem converte é o Senhor, quem salva é o Senhor, não é a igreja, não sou eu. Mas, na minha cabeça, está a questão de ver o resultado. Eu preciso ver o resultado, para saber se aquilo que eu estou fazendo é eficaz ou não, se ele é bom ou não, se ele é bem feito ou não, né? Como se fosse um feedback. Os meus alunos da faculdade, eu pego, todo final do semestre, eu peço para eles preencherem um questionário. Esse questionário é uma avaliação minha, eles estão me avaliando. Quanto à minha postura, a minha forma de falar, a minha exposição, a minha didática, os meus conteúdos, as minhas avaliações, a minha atenção. Então eles me avaliam. Ó, professor,
Nesse ponto você foi tal coisa. Nesse ponto você foi isso, nesse ponto você foi aquilo. Claro que nem todos respondem, mas muitos respondem. E aqueles alunos que eu pego no pé, eu sei que eles vão fazer uma avaliação muito ruim de mim, porque eles estão com bronca de mim, né? Porque eu sou, né, meio durão, então não sou muito flexível em muitas coisas. Aí eles me avaliam. Então eu preciso ver se o trabalho que eu estou fazendo está trazendo resultado. E normalmente no evangelismo, salvo situações, você vê o resultado na hora, a pessoa se convertendo naquele exato momento em que você evangelizou a pessoa. Normalmente nós não vemos isso. O nosso trato é, entrega o folheto para cumprir minha obrigação. Certo? Bati de porta em porta e falei, Jesus te ama, eu vim aqui para dizer que Jesus te ama, e se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pronto, cumpri minha obrigação. Se vai trazer resultado ou não, pouco, eu não estou vendo, eu não vou enxergar isso, eu não vou ver isso. Então me traz um questionamento. Traz resultado? Evangelizar traz resultado? É uma pergunta. Aí o Estevão, que demora para aprender as coisas, ele ouviu recentemente uma questão assim: você não sabe o que Deus vai fazer com aquilo que você faz. Aí eu fiquei pensando nisso, nessa frase. Você não sabe o que Deus vai fazer com aquilo que você faz. Faz sentido essa palavra para você? Vou repetir. Você não sabe o que Deus vai fazer com aquilo que você fez. Faz sentido? Não? Sim? Você não sabe. Então, aí entra o problema humano. O problema humano do resultado é, eu não sei o resultado, e quem vai dar o resultado é Deus. Só que aquilo que eu semeei, que eu plantei, que eu joguei a semente, eu não sei o que ela vai dar. De repente, Deus pode usar, sim, uma palavra sua para fazer efeito na vida de uma pessoa tempos depois, e não naquele momento. Sim? Ou Deus pode usar essa situação. Então, tem um testemunho que eu vi, que ele fala mais ou menos assim. Ele tem um nome, o nome dele é um nome esquisito, mas vou chamar ele de, só para exemplificar, que não lembro o nome também, é um nome muito estranho. Vou chamar ele de Valfrido. E Valfrido foi num congresso internacional, em algum lugar do mundo. E chegou lá, o Valfrido sentou lá. E o Valfrido, ele foi palestrar nesse lugar. Aí ele fez a palestra dele, eu sou o Valfrido, vim do Brasil, não sei do que. Aí chegou, depois de tudo isso, chegou alguém perto dele e falou, irmão Valfrido? Sim, pois não, eu sou Valfrido. Nossa, você é brasileiro, fala português e tem o mesmo nome que eu? Aí falou, o senhor porventura trabalhou no local onde o senhor pegava crianças e adolescentes para ensinar? Sim. Então, a minha mãe era uma daquelas adolescentes que o senhor evangelizava. E hoje eu tenho o seu nome, porque através do seu trabalho, ela se converteu e ela ficou tão feliz que quando ela casou, ela deu o seu nome, porque o senhor foi o instrumento que Deus usou para que algum tempo depois ela se convertesse, e eu nasci, também me converti graças ao seu trabalho. Então, é nisso. A palavra de Deus diz lá, se não me engano, Jeremias, ele fala que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Então, pensando nisso, eu falei, meu, eu estou errado.
Por quê? Sim, Deus é todo-poderoso para salvar. Sim, Ele é. Deus, na cabeça fugiu o nome. Na cabeça do centurião, ele falou, se Deus mandar, a coisa vai acontecer. Na cabeça da mulher, se eu tocar, a coisa vai acontecer. Na cabeça de Jairo, ele falou, se ele for na minha casa, a coisa vai acontecer. Então, a coisa vai acontecer de qualquer jeito. Não existe um modelo, não existe uma forma, não existe uma única forma. Então, isso que nós vimos na semana passada. E aí nós tocamos num ponto de missão urbana. Missão urbana é, você não consegue mais chegar em pessoas, principalmente em grandes metrópoles. Eu comentei do condomínio, que tem lá tantas torres têm tantos andares têm tantos apartamentos. Então, você pega lá 6 torres, vezes 18 andares, vezes 4 apartamentos, você tem lá, se eu não me engano, 400 e poucos apartamentos num condomínio. Se você colocar lá uma média de 2, 3 pessoas, você vai ter mais ou menos, então, de 800 a 1.000, 1.200 pessoas morando lá dentro. 1.000, 1.500 pessoas. Morando num lugar que você não entra. Você não entra, você não vai bater na porta de 400 e poucos apartamentos e falar, vim falar de Jesus. Você não tem como fazer isso. Então, e todos os condomínios de prédios, de torres, né, torres com mais andares ainda, você não consegue adentrar. Então, como é que eu vou evangelizar? Praças. Nós vimos lá os irmãos lá de Morro Agudo fazendo culto sexta-feira à noite na praça. Então, as nossas praças aqui, todas elas têm uma igreja católica nela, não é isso? Eu não me lembro de uma praça em Holândia, me corrijam, tá bom? Tá? Acho que todas as grandes praças de Holândia têm igreja católica junto. Qual? A do Fórum. Então, a do Fórum. Então, tem uma. Então, as outras, e se eu não me engano, eu não sei se existe uma lei, se existe uma regra, que eu não posso, na porta da igreja católica, fazer um culto. Não sei se isso tem alguma coisa assim ou não, mas enfim. Então, o que acontece? Você fica pensando em possibilidades, você fica pensando em meios de fazer isso, de evangelizar pessoas. Se a gente fosse fazer uma enquete e dizer, você gosta de evangelizar? Talvez a gente ia dizer que a maioria talvez fale não. Aí vem algumas coisas que a gente poderia pensar. Por que a pessoa não gosta de evangelizar? Nós falamos sobre isso um pouco na semana passada, sobre essas questões do porquê as pessoas não gostam de evangelizar. Primeiro, veja se você se encaixa em algum desses pontos. Eu não sei evangelizar. Eu não sei evangelizar. Pode acontecer isso? Alguém dizer isso? Eu não sei. Pode acontecer, não? Todo mundo sabe evangelizar? Ou alguém pode dizer, eu não sei? Acho que alguém pode dizer, eu não sei. Uma outra questão que ele pode colocar também é, eu não sei puxar assunto. Mas vou falar do quê? Vou chegar para a pessoa, tocar do lado, então, se você morrer, você vai para o céu? Como assim? Porque se você morrer agora, você pode ir para o inferno. Sai de mim, Satanás, né? A pessoa vai dizer. Por quê? Porque ela não sabe argumentar. Uma outra coisa, vergonha. Eu acho que esse ponto é o maior. A pessoa tem vergonha. Eu, evangelizar, todo mundo vai ficar ouvindo, vai falar, ih, olha lá, ó, o crente ali, ó. E aí você todo tímido, vergonhoso, medroso, vai dizer, não, deixa isso para quem Deus chamou, não é para mim não. Mas se eu volto lá para Mateus, ele fala, ide por todo mundo, ele não fala, olha, os corajosos evangelizem, ou os preparados evangelizem, ou
os mais velhos evangelizem. Ele não coloca desta forma, coloca a igreja no sentido amplo. Ide por todo mundo. Coloca todo mundo aí no mesmo saco e todo mundo vai e tem que fazer. Uma outra coisa também, eu vou confundir a minha amizade. Então, a pessoa vai querer ser mais meu amigo. Um exemplo disso. Ou você pensar, não, quem tem que evangelizar é o pastor. Né? Quem estudou no seminário é que tem o dever de evangelizar. Eu não, porque ele estudou para isto. Seria também uma forma. E outra forma também que a pessoa talvez pense Deus pode salvar sem eu. Deus pode salvar sem eu. Todo mundo aqui se converteu, não é? Deus usou alguma pessoa? Levante a mão, se Deus usou uma pessoa. Todo mundo aqui levantou a mão. Deus usou alguém na sua vida, sim? Se Deus usou uma pessoa para te trazer para o caminho, ela não te salvou, mas ela te encaminhou, ela comentou, ela falou, ela fez alguma coisa. Alguma coisa ela fez. E essa coisa que fez, de alguma forma te levou a você se encontrar com Deus, ou você entender que você precisava de Deus em sua vida. Porque é por causa de alguém. Alguém foi usado. Então, se nós imaginarmos que Deus pode salvar pessoas sem alguém, é fato. É fato. Eu não duvido disso. Eu não duvido que Deus pode salvar pessoas sem Bíblia, que Deus pode salvar pessoas sem que alguém pregue. Você acredita nisso? Mas pastor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então, como é que a pessoa pode ser salva se não há quem pregue? Ora, e quem diz que só nós pregamos? Então, se eu pegar um país chamado Irã, Emirados Árabes Unidos, Libéria, Iêmen, Catar, Arábia Saudita, países onde a igreja ela é proibida, ela não pode existir, onde se há conversão, a morte. Igual os drusos, né, lá da guerra da Síria, agora com Israel. A morte. Como que então as pessoas são salvas? Se não tem igreja, se não tem evangelismo, se não tem culto público, se não tem Bíblia, se não tem igreja, se não tem pregação na rádio, na televisão, como as pessoas então são salvas? São salvas pelo poder de Deus. Então, existem muitos testemunhos de crentes secretos, porque eles não podem declarar que são crentes, que eles se converteram no sonho, ou que se converteram na leitura do Alcorão. Deus tem as suas maneiras, Deus é que salva a gente, e não existe um meio, um único meio, uma única forma. A salvação vem de Deus, ponto. Deus pode nos usar, ponto. E pode nos usar de formas diferentes, ponto. É isso. Dentro desse contexto todo, então, a gente vem pensando em algumas coisas. Uma delas são duas maneiras que a gente tem que entender. Mas antes de entender isso, eu estava até discutindo essa semana com a minha esposa. A sociedade mudou. A sociedade está em mudança, uma profunda mudança. Ela está numa mudança muito profunda e cada vez mais a sociedade ela vai ser alterada de maneira mais impactante e muito mais rápido. Mais impactante e muito mais rápido. As nossas crianças, elas têm uma forma de pensar, agir, um cognitivo diferente do nosso. Por mais esforço que nós tenhamos hoje de tentar fazer com que as nossas crianças façam o que nós fizemos, que é tentá-las levar a brincar, esquecer o celular, esquecer o tablet, esquecer o game, esquecer a TV, por mais que nós tentamos fazer isto, no mundo profissional, as tecnologias elas estão cada vez mais presentes.
E as pessoas só vão conseguir empregos decentes se elas tiverem tecnologia com elas. Elas têm que ser seres tecnológicos, se elas quiserem bons trabalhos. Até porque vários trabalhos estão desaparecendo e vão desaparecer por causa da tecnologia. Então, não existe mais assessorista, não existe mais motorista de caminhão, não existe mais motorista de ônibus, motorista de aplicativo, não existe mais piloto de aeronave, não existe mais... Muitas coisas hoje são seres que a gente chama de autônomos. Eles têm uma autonomia. Um carro da Tesla, por exemplo, ele é um ser autônomo. Eu não preciso de motorista para dirigir. Eu não preciso de um motorista para dirigir um ônibus. Se você pegar a linha amarela do metrô em São Paulo, ele não tem um operador, não tem uma cabine. Você entra lá, não tem. Você vai entrar no metrô sem um operador. Não existe operador. Nossa, eu vou andar no metrô que não tem gente pilotando? Sim, não tem. E você anda na linha amarela sem problema nenhum. Né? Linha laranja, também não vai ter. Ah, bilhetes, vou vender bilhetes para o metrô. Também não tem. Você vai nos totens e você compra no totem. Cobrador de ônibus, não tem. Você vai lá e passa o cartão. Não é assim? Então as profissões estão acabando. Então, a sociedade ela está mudando. Bancos. Estava conversando, né, fechou as agências do Banco Itaú em Morro Agudo, agora estão pensando se fecham em São Joaquim da Barra ou se fecham em Holândia. Tuberava fechou. Então, vários locais estão fechando, porque o banco hoje ele é totalmente digital. Muita gente hoje faz faculdade sem ir na faculdade. Por quê? Faz por EAD. Não é isso? Muitas, como se diz lá, audiências são feitas virtuais. A pessoa não precisa mais ir num fórum ou ir em determinados lugares, faz virtualmente. Eu da minha casa, estou lá, meu advogado, meu juiz, etc., estamos tudo junto, virtual, não precisa estar presente mais. Muita gente tem igrejas virtuais, ele não vai na igreja física, ele só curte na televisão, no celular. Então as pessoas estão mudando, o mundo está mudando e vai mudar. Queira, eu não queira, vai mudar. Não vai pedir autorização para mim. Então, dentro desse aspecto de mudanças, a gente percebe então que cada vez mais o relacionamento de pessoas, ele vai diminuir. A gente chama isso de anti, né? Não sei se já ouviram essa palavra anti. Ah, fulano é anti. Já ouviram essa expressão? O que é anti? Antissocial. Fulano é anti. Não quero que você converse comigo, não quero que você pergunte de mim, não quero que você fale comigo, não quero que você pergunte sobre a minha vida. Eu não quero. Tem muitas pessoas assim, muitos jovens assim, isolados, que vivem no quarto o tempo todo jogando game. Ou que é viciado. Meu pai é viciado em TikTok. Toda vez que eu vou lá, a esposa dele reclama para mim. Ele fica aí a tarde toda, aí, o resto da manhã e um pedaço da tarde toda no TikTok. É viciado no TikTok. Um velho de 83 anos. Está lá no TikTok. Aí quando eu vou lá, o pai, larga isso daí. E fala, né? Porque quanto mais velho, mais sábio ele é, né? Então, eu sei o que estou fazendo. Tá bom, desculpa aí. Né? Foi embora quem chegou. Tá. Então as coisas mudam, as formas mudam, as pessoas vão mudando. Por isso que hoje o evangelismo, para alcançar as pessoas, hoje nós temos os meios digitais. Os meios digitais é uma forma. Que a gente não pode desconsiderar. Inclusive até passei para o nosso grupo de marketing, né? Alguns ensinamentos, alguns vídeos falando sobre o uso das mídias sociais como meio de evangelizar. Então tem um estudo, alguns estudos muito bem feitos, lá do Haggai, que fala sobre evangelização através de mídias sociais. E as nossas mídias hoje não fazem evangelismo, mas devem fazê-lo. Por quê? Veja, nós estamos no grupo, correto? No WhatsApp. Um exemplo. Aí nós fazemos um vídeo. Só que no seu grupo lá, você tem lá o seu
como é que chama lá? Que você fala o seu dia lá, que some 24 horas depois? Status. Você pode pegar aquilo e colocar no status, não pode? Sim. Tem pessoas que olham o seu status? Tem. Você falou alguma coisa com alguém? Você abriu a boca? Não. Você foi simplesmente, pegou aquilo, compartilhou no seu status, alguém olhou, entrou e viu. Porque todo mundo é curioso. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Deixa eu ver o que ele está pensando. Eu não olho o status de ninguém, eu nem lembro que isso existe. Eu lembro quando eu quero postar as minhas coisas, mas não fico olhando quem olhou, quem não olhou. Mas, coloca lá. E tem gente que gosta de ficar sabendo a vida do outro. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, deixa eu ver aquilo outro. Não é isso? Pessoa que cozinha, pessoa que lava a casa, pessoa que trabalha, pessoa que dirige caminhão, pessoa que dirige... Pessoa que quer saber de tudo, menos a sua própria vida, mas quer saber a vida dos outros. É um meio? É um meio. Deus pode usar? Deus pode usar. Deus pode usar uma mídia, pode usar uma... Por exemplo, vou pegar um exemplo. O pão diário ou o presente diário? Eu sempre mando os dois, né? O presente diário e o pão diário. Você compartilha com alguém? É uma pergunta para você pensar, você precisa responder. Você compartilha? Vou mandar para pessoas que não são crentes. Eu vou mandar todo dia o pão diário. Eu já pensei em colocar isso no grupo de professores da faculdade. Eu já pensei em fazer isso. Não fiz. Estou pensando em colocar. Aí alguém vai me chamar a atenção. Ponho ou não ponho? Ponho ou não ponho? Então eu estou nesse dilema. Ponho ou não ponho? Ponho ou não ponho? Pão diário. Presente diário. E coloca lá. Você poderia compartilhar? Poderia. Você poderia compartilhar com quantas pessoas? N. Sim? N. Você não está com ela, presente com ela mesmo? Vamos mandar. 20, 30, 40 pessoas. É uma forma de evangelizar? A palavra de Deus está chegando até a pessoa? Qual o seu esforço? Você saiu de casa? Quanto tempo levou? 3 minutos? Você simplesmente encaminhou. Então, é uma maneira? É uma maneira. Eu posso fazer isso no TikTok, posso fazer isso no X, posso fazer isso no WhatsApp, posso fazer isso no Facebook, posso fazer isso em várias plataformas. Discord, vou colocando. Então, é uma maneira. Mas eu não sei fazer. Aí eu concordo, eu não sei usar, eu não sei fazer. Então, eu acho que aí a igreja, por exemplo, tem que dar material para você poder repostar. Penso isso, que a igreja pode produzir materiais, bons materiais, para você fazer isso. Então, é uma maneira. Agora, independente dessas maneiras, é importante a gente pensar sempre numa coisa. A forma de alcançar, Paulo fala, eu fiz-me de tudo, para de todas as formas alcançar a todos, não é isso? Fiz-me de tudo, usando de todas as formas, para alcançar a todos. Para as igrejas mais radicais, mais muito bem tradicionalistas, eles vão colocar limites nisso. Não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. O que nós falamos é, as maneiras de evangelizar, elas podem ser múltiplas, diversas, mas a mensagem ela nunca muda. Isso a gente tem que deixar isso muito claro. A palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, na teologia nós chamamos de querigma. Querigma. O querigma, o centro, a centralidade da palavra, ela não pode ser alterada. E qual é a centralidade da palavra? Você é pecador, você nasceu sob pecado, não tem como mudar isso. Jesus nasceu nesse mundo, não tem como mudar isso, de uma virgem. Ele viveu nesse mundo e morreu pelos seus pecados, também não dá para mudar isso. E se você não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno sim, não tem como mudar isso. Então Jesus, ele é a única salvação. E essa mensagem, então, não muda. Então, se eu
uso essa palavra, usando, por exemplo, usando o TikTok, mas mantendo essa mensagem, ela não muda, ela é a mesma se eu for falar com uma pessoa pessoalmente. Olha, pecado, nasceu do pecado, Jesus veio ao mundo, por amor, Ele morreu por sua vida, e se você receber o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, você será salvo. Você quer receber Jesus no seu coração nesse momento? É a pergunta. A pessoa fica, não sei, eu já tenho. Você já tem? Tem, porque a gente sempre ouve isso. Eu já tenho Jesus no meu coração. Então você tem certeza da sua vida eterna? Não. Ué, como é que você pode ter se você não tem certeza? Mas eu não sei, né? Eu sou pecador. E aí começa essa confusão. Que quando a pessoa fala isso, às vezes, há muitos crentes não sabem como lidar com isso. Como tratar isso. Partindo do princípio que a mensagem não muda, ela é imutável, ela não tem como mudar, ela é sempre a mesma, a mensagem ela é a mesma. E qual é a mensagem? Eu acho que a gente pode reduzir ou repensar a mensagem em 3 aspectos. 3. Quando a gente vai pregar ou evangelizar. 3 aspectos principais. Falar quem é Jesus, falar o que Ele fez e o que Ele pode fazer na sua vida. 3 coisas simples. Quem é Jesus? Olha, você sabia que Jesus, Ele veio a esse mundo? Você já ouviu falar de Jesus? Claro que sim. Você sabe quem Ele é? É Filho de Deus, né? Sim, você falou certo. Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, tomou forma humana. Isso é Jesus. O que Ele fez? Você sabia que Ele morreu, né? Sim, foi pregado na cruz, sim. Você sabe por que Ele foi pregado na cruz? Porque as pessoas odiaram Ele, mataram. Não, as pessoas não mataram Ele. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu para perdoar os seus pecados. O sangue derramado dele foi o meio que Deus encontrou para te perdoar. Então eu sou perdoado? Não. Se você convidar Deus a entrar na sua vida, Jesus a entrar no seu coração, Deus pode fazer um milagre em você. Deus pode te dar a salvação, a paz, o amor, o Espírito Santo. Então veja, 3 coisas. Quem é Jesus? O que Ele fez e o que Ele pode fazer na sua vida. Ponto. É isso, o Evangelho é isso. O Evangelho não é doutrina. O Evangelho não é culto. O Evangelho não é princípios doutrinários. O Evangelho é uma mensagem. Simplesmente uma mensagem. Olha, quem é Jesus? O que Ele fez? E o que Ele pode fazer na sua vida, se você recebê-lo. Ponto, acabou. É isso. Não há tratados teológicos, não há questões de teologia elementar, teologia sistemática. Isso não existe. Estava falando ontem com um rapaz que vai ser examinado agora dia 2, ontem, e eu brincando com ele, eu falei, então, você está preparado para responder as minhas questões, tais quais, me explica a teologia liberal, teologia feminista, teologia da prosperidade, teologia reformada, teologia pentecostal, você vai explicar todas as teologias para mim. Ele falou, pastor, aí não dá, né? Eu falei, então, mas é brincadeira minha, ou não, né? Colocando medo nele, né? Então, são coisas assim, que a mensagem ela é simples. Agora, se a mensagem é simples, se há várias maneiras, esse há hoje uma mudança nesse mundo, então as mensagens, as formas que eu usei no passado talvez não sejam tão eficazes hoje. Ou ainda, talvez a gente tenha falhado em algumas coisas. E talvez uma das falhas que talvez a igreja tenha falhado é
quando ela evangeliza, ela esquece de um outro ponto, que está no mesmo contexto de Mateus, que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Quem é Jesus, o que ele fez e o que ele pode fazer na sua vida. Esse é o evangelho. Certo? Esse é o evangelho. E depois ele diz o quê? E ensinando. E aí nós erramos. Porque o evangelismo e o discipulado são coisas juntas, que devem andar juntas e não separadas. Entendeu? Vamos pegar um exemplo disso? Eu não estou lendo os textos, mas está tudo na Bíblia, tá, gente? Lembra da mulher samaritana? Lembra? Jesus estava com os 12 discípulos, eu não sei se ele estava subindo ou descendo, não lembro, mas tinha que passar por Samaria, era caminho. Aí ele mandou os discípulos verem algumas coisas e ficou sozinho lá no poço, sozinho, esperando uma mulher. Ficou lá. Aí, de repente, meio-dia veio uma mulher. Aí a mulher pegou, foi lá no poço, pegou a água, e ele falou: dá-me de beber. Foi isso? Ele falou: dá-me de beber. A mulher: como assim? Pegou ela de surpresa. Como assim? Você, sendo judeu, pede a mim, samaritana, de beber? Aí Jesus começa a falar com ela: olha, se você soubesse quem eu sou, você falaria para mim, dá-me de beber, e nunca mais você teria sede. A mulher falou: opa, então me dá dessa água, porque eu não quero mais vir aqui buscar a água. Porque eu venho a meio-dia, que é o horário que ninguém vem. É o único horário que eu posso vir, é meio-dia. Não posso vir antes. Porque se eu vier antes, vou ter vários problemas com as outras mulheres, porque as outras mulheres, elas vão dizer que eu sou uma prostituta e etc. Porque eu já tive 7 maridos e o homem que eu tenho hoje não é meu marido. E aí então Jesus começa a falar com ela sobre as coisas dela. Ele veja que ele começou a falar dele. Demorou um pouco, ele começa a falar dela. Ah, chama o teu marido. Ela diz o quê? Não tenho marido. Ele falou: disseste bem, porque o homem que você tem hoje, ele não é o seu marido. Aí a mulher diz: vejo que és profeta. Não é isso? E aí começam a falar, conversar. Aí pergunta, e é esse uma das palavras que eu quero deixar muito fixado em sua mente nessa manhã, aqui. Uma palavrinha só. Intencionalidade. Intencional. Jesus, ele tinha uma intenção em ir àquele poço e ficar ali esperando. Ele sabia que a mulher ia lá. Ele tinha uma intenção. Ele tinha uma intencionalidade. Ele tinha um objetivo. Então, a intencionalidade hoje, nesse mundo, nesse momento, 2025, julho, hoje o evangelho baseado na intencionalidade, visando não só o evangelismo, mas o discipulado, ele é algo muito importante. Porque hoje o evangelho, hoje, eu não consigo alcançar mais as massas. A gente até falou isso na semana passada. Hoje a questão é individual. E isso é muito importante. Eu não apenas pregar o evangelho, mas ensinar. E de pregar e ensinar. Eu prego e ensino. Prego e ensino. Prego e ensino. Eu tenho um costume, enquanto pastor. Quando a pessoa diz que se vai batizar, ou quando a pessoa chega na igreja, eu pergunto: você já é salvo? A pessoa diz sim. Pelo sim, pelo não, você vai fazer 4 lições do livro de João. Então nós temos as 4 lições. Se for o caso, eu imprimo.
Se for o caso, eu mando digital, né? Você pode pedir para mim. Eu pego então aquele Evangelho de João e a pessoa vai fazer uma lição por semana. Só no Evangelho. Se não tem Bíblia, dá o Evangelho só de João, né? Ensina, isso aqui é capítulo, isso aqui é os versículos, e deixa na mão dela. Na semana que vem você me traz. É uma forma de discipular. É uma forma de discipular. Você quer fazer um estudo de João? Aí a pessoa vai te trazer, você vai ler com ela os resultados. Você entendeu isso aqui? Ah, não entendi muito bem. E aí você vai explicar. Então, a intencionalidade é, eu vou tentar alcançar uma pessoa, ou duas, ou três, que você conhece, que você sabe quem são, e você vai usar a sua amizade com essas pessoas, o seu relacionamento com elas, que a gente vai falar na semana que vem do evangelismo relacional, né? Mas você está indo com uma intenção. A intenção é você se aproximar da pessoa, criar um vínculo com a pessoa e atraí-la para que ela possa aceitar, ouvir a palavra e estudar a palavra com você. Essa é a sua intenção. Quando eu era moleque, criança, lá no cortiço que nós morávamos, tinha uma família Testemunho de Jeová. Eles moravam na última casa, né? Porque todo mundo sabe o que é cortiço, né? É um local onde tem muitas casas, todo mundo mais ou menos junto, misturado, né? É uma bagunça. E o cortiço que eu morei durante 18 anos, ele era assim. Eu só fui ter quarto, meu quarto, quando casei. Né? Nunca tive quarto. Quando era criança, nunca tive quarto. Meu, nem com meus irmãos. Eu só fui ter quarto quando casei. Né? Então, e lá lembro que os Testemunhos de Jeová iam lá. E eu ia também junto, estudar com eles. Eu era criança. E eu fazia todas as lições bonitinho lá, né, de TJ. Ia no Salão do Reino. Graças a Deus, o Senhor não me deixou me desviar, né? Deus tinha um plano na minha vida, né? Mas fui lá, leio os documentos deles, as bobagens, etc. e tal. Preciso me atualizar um pouco, eu estou meio enferrujado, né? Mas eu pegava aquela primeira versão da Bíblia deles, tudo escrito, tudo contradizendo, contrapondo, mostrando na própria Bíblia deles que eles estavam errados, né? E tal. Hoje já estou na terceira versão da Bíblia deles. Então, era uma maneira que eu gostava de estudar a Bíblia com eles. Não por eles, mas estudar um pouquinho. Mas logo eu esqueci, passou, aí fui para a adolescência, aí fui para o mundão mesmo. Mas é uma forma de você estudar. Pega o livro de João, 4 lições. Tem um outro material que nós usamos, aliás, tem um material aqui também, nessa revista aqui, que ele fala assim, 10 encontros, também tudo baseado em João, só que aqui ele fala de 10. Jesus é Salvador, Jesus morreu pelos pecados, Jesus ressuscitou dos pecados, Jesus voltará, a segurança da salvação, a importância da devocional, o senhorio de Cristo, a presença do Espírito Santo, a importância da igreja e o testemunho. São 10 lições que você pode fazer com qualquer pessoa. Então, a intencionalidade é intenção. Você tem uma intenção. Eu tenho a intenção de ganhar essa pessoa para o Senhor, sabendo que é o Senhor que converte, não é você. Certo? Então, você chega e fala, olha, estudo bíblico. Você quer estudar a Bíblia? Você já leu a Bíblia alguma vez? Ah, não, é muito complicado. Não é não. Vamos fazer uma experiência. Você quer estudar comigo? É uma questão, né? Sobre isto. Ah, eu quero, eu não quero. Você vai usar o quê? Suas estratégias. Você conhece a pessoa. Você tem um relacionamento com ela. Você não vai tratá-la da mesma forma que uma pessoa desconhecida. Você conhece um pouquinho dela, da vida dela, do jeito dela, do pensamento dela, e aí você vai orar a Deus, talvez dias antes, semanas antes, sobre uma estratégia que Deus vai te dar. Como você vai encontrar um meio de falar do estudo,
da palavra com ela. Como eu chego? Não sei. Como é que eu vou chegar? Não sei, mas eu sei de alguém que vai te responder essa pergunta. O Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai te mostrar. Eu não, ele sim. Então o Espírito Santo que está em você, você dependendo dele, porque nossa dependência é de Deus, porque Deus diz que sem mim nada podeis fazer, então nós precisamos dele. Ele me dando um insight, uma visão, eu vou entrar por ela. Porque Deus já está operando. Lembra que quem opera é Deus? Nós não sabemos o que Deus vai fazer com aquilo que eu fiz. Deus então vai te usar para você fazer o quê? Discipular. E o discipulado, então, é a maneira que você ensina e ao mesmo tempo você evangeliza. Então, o discipulado já é uma evangelização. Então, a evangelização não é diferente de discipulado. O discipulado tem que estar junto. Por quê? Porque você precisa ensinar. Vocês entendem o que eu quero dizer? A palavra de Deus diz, ide, pregai e ensinai. Não é isso? Ou está errado o texto? É isso que está dizendo? Ide, pregai e ensinai. Então, o discipulado está no contexto de evangelizar. Não está separado. E eu aprendi que tem uma distinção. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Evangelizar é uma coisa, discipular é uma outra coisa. Não, é uma coisa só. Aí eu falo, puxa vida, eu nunca pensei nisso. Aliás, muita coisa que eu não sei na minha vida. É verdade. Ide e ensinai. Pregai e ensinai todas as coisas. Então eu tenho que começar a ensinar alguém. Aí eu falei, puxa vida, essa ficha nunca caiu na minha cabeça. Depois de tantos anos que eu vi alguém falar mais ou menos isso, que eu cheguei à conclusão, eu falei, não, mas está certo. Por isso que eu falei na aula passada dos paradigmas que a igreja cria. E não que a palavra cria, mas que a igreja cria. E a igreja às vezes cria modelos, formas e etc., dizendo que esses métodos são os aceitáveis. Então não há método que não é aceitável. O que nós não podemos aceitar é a mudança do querigma, da mensagem. A mensagem não pode mudar. A mensagem tem que ser essa. Então essa mensagem que aconteceu há 2000 anos atrás, que é a mesma mensagem que tem há 1500 anos, aqui 1000 anos, 500 anos e hoje, ela não mudou ao longo do tempo, ela continua a mesma e ela vai continuar a mesma, ela não pode mudar. Nesse ponto que entra a palavra que a gente chama, né, quando houve a teologia liberal, dos fundamentalistas, né, o fundamento da doutrina, o fundamento da palavra. Fundamentalista não é prática, não é costume, ela é doutrina, né? O fundamento, ela não muda. A forma de explicar, sim, muda. Né? Aí eu estava, só pegar um exemplo aqui, fui tomar um café com os irmãos uns tempos atrás aí, e estava lá na televisão lá, Jaiminho, né? O cara do hip hop lá. É hip hop? Né? Qual é o nome? Tiaguinho. Gente, eu amo, eu sou assim, né? Eu vou desde que eu estou cristão, e eu amo que eu estou cristão. Como eu gosto de músicas, talvez você fale, pastor, mas você gosta desse tipo? Gosto, né? E lá, né? Gente, um cara, se eu for lá no meio dos manos ali, e chegar toda essa linguagem formal, os caretas vão falar, quem é esse careta? Agora se eu chego com um Tiaguinho lá, os manos vão colar na hora. Por quê? Porque é o ritmo dos caras, mas a mensagem ela é a mesma. Qual que é a mensagem? Cara, se você morrer agora sem Jesus, você vai para o inferno. Você precisa de Jesus na sua vida. Vocês entenderam? Por isso Paulo fala, vamos pegar aí a questão da intencionalidade. Paulo em Éfeso. Lembra de Paulo em Éfeso?
Templo de Diana, lembra? Deus desconhecido, lá. Paulo, quando ele foi em Éfeso, ele estudou a cultura daquelas pessoas? Sim, tanto que ele cita até um dos seus filósofos. Ele cita. Ele estuda a doutrina deles, ele estuda o comportamento deles, ele estuda a cultura deles. Ele sabe, Paulo, ele tem a preocupação de saber quem é o público dele, ele tem uma intencionalidade. Como é que eu vou falar de Cristo sem conhecer a realidade daquelas pessoas? Então, se nós pegarmos lá o livro de Atos, lá, eu nem separei aqui, estou meio na cabeça. Vamos lá em Atos. Atos. Vamos lá ver quando ele chega lá em Éfeso. Atos chegando em Éfeso. Ele foi para Chipre, depois Antioquia. Deixa eu ver aqui. Na Macedônia, Tessalonicenses, Atenas. Não, eu falei de Éfeso, mas eu errei. É lá em Atenas. Vamos lá em Atos 17. Atos 17, Paulo está lá no meio do Areópago, e aí ele fala lá, no verso, a partir do verso de número, vamos pegar aqui, verso 18. Verso 18 diz, filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. O que quer dizer esse paroleiro? Né? Que é o cara que fica falando. Parece que é o pregador de deuses estranhos. Porque Jesus falava de Jesus e a ressurreição. Veja, a mensagem não muda. A mensagem ela não muda. Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E aí, verso 20, né? Levado a Areópago, verso 20, pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos saber. E aí, verso 22, Paulo estando então, ele diz, homens de Atenas, vejo que vocês são supersticiosos. E eram. Supersticiosos. Então ele conhece o povo, ele sabe. E verso 23 ele diz, porque eu, passando e vendo os vossos santuários, olha onde ele foi, nos santuários deles, achei também o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Olha a sacada de Paulo. Eu cometi muitos pecados na vida, um deles lá no retiro de pastores, inclusive teve um agora, né, dos batistas bíblicos. Quando nós íamos lá em Pouso Alegre, que tínhamos um acampamento lá dos bíblicos lá, a gente pegava todos os filhos de pastores, porque a gente era muito molecão, né? Eu e minha esposa, a gente é sempre meio moleque, né? Então pegava todos os filhos e levava lá para Pouso Alegre para chupar sorvete. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para eles, vamos entrar numa igreja católica. Porque eles nunca tinham entrado. Eu nem sabia como é a igreja católica, porque não pode. Aí vamos entrar na igreja católica. Aí toda molecadinha. Aí depois que sai, está vendo? Eles adoram essas imagens. Está vendo? Se uma imagem dessa, se você chegar lá e fazer assim, a imagem vai cair e vai o quê? Quebrar. Deuses falsos. Idolatria. Ah, mas eu nunca entrei numa igreja católica. Nem sei como é. Então, Paulo, ele teve a preocupação de ir nos vossos santuários. Não foi isso que está escrito? Passando pelos vossos santuários, não é isso? Vi que vocês são supersticiosos. Se vê uma pomba branca, é um argúrio. Você vê lá um pássaro preto, é coisa feia. Se joga as vísceras igual, qual é o nome daquele negócio lá que o pessoal joga aquelas conchas lá? Búzios, né? Búzios, jogar búzios, esse tipo de coisa. Ah, estou vendo aqui que tá, não sei o que vai acontecer. São superstição. Então, Paulo usa isto, ó. Eu vos anuncio esse Deus desconhecido.
Então Paulo pega uma sacada. E como é que ele pega a sacada? Porque ele conhecia. E por que ele conhecia? Porque ele tinha uma intenção. Vocês entenderam? Ele conhecia o Deus, ele pôde falar do Deus desconhecido, porque ele sabia que existia lá o Deus desconhecido. E ele sabia do Deus desconhecido porque ele foi e viu, e perguntou, estudou, analisou. E quando teve a oportunidade, ele pegou e fez uma ponte. Jesus fez uma ponte entre a água com aquela mulher samaritana e a vida dela. E perceba que no caso da mulher samaritana, Jesus ficou quanto tempo em Samaria? Ele pregou e foi embora? Ele ficou lá mais 2 ou 3 dias, ensinando. Não foi isso? Ensinando, discipulado. Discipulado. Tudo bem, quando a gente chega lá no mendigo lá de Nazareno, do Gadareno, que era aquele homem que estava lá em Decápolis, do outro lado do mar, né? Quando teve aquela tempestade, ele falou, vou morrer. Não, vai morrer não. Jesus, ele tinha uma intencionalidade. Ele pegou aquele barquinho e atravessou todo o lago, e teve aquela tempestade, aquelas ondas gigantes, e os caras falaram assim, vamos morrer, acorda aí, não se dá que morramos. E aí, Jesus, homens de pouca fé, e falou e tudo se fez. Qual que era a intencionalidade de Jesus ali? Chegar a Decápolis, que é do outro lado, cidades gregas, helenas. E quando chegou lá, tinha o Gadareno, aquele homem preso, os grilhões, lembra dos grilhões que morava no pelado e que morava no cemitério? Não sei se vocês se lembram. A intenção dele era ele. Jesus, ele fazia as coisas com intenção. Ele tinha uma intencionalidade. O que ele fazia não era por acaso. Tudo tinha uma intenção. Quando Lázaro morreu, Jesus soube, mas ele não foi lá correndo, foi? Não, deixou passar. Só quando Lázaro morreu que ele falou, agora eu vou. Por quê? Porque tinha uma intenção. E qual era a intenção? Não era curar Lázaro, a intenção era ressuscitar Lázaro. Veja como as coisas mudam. Jesus não queria ir lá curá-lo. Jesus queria ir lá ressuscitá-lo. Por isso que ele falou, vamos ver Lázaro. Mas Lázaro está morto. Não, Lázaro não está morto. Está morto, mas vamos lá, por quê? Porque ele está dormindo. Se ele está dormindo, a gente vai lá para quê? Porque era necessário que isso acontecesse. Intencionalidade. Então você tem que ter intenções. Sabe, essa visão demorou muito para entrar na minha cabeça. Agora ela entrou e está muito forte. Intenção. Eu fui levar minha cachorrinha para tomar banho toda quinta. E eu peguei e falei, vou conversar com aquela senhora, uma senhora crente. Aí eu atravessei, não me atravessei, vou atravessar aqui. E aí a senhora, como é que a senhora está? Ela perdeu o marido recentemente, né? Irmã Maria, o nome dela. Aí ela peguei e falei, como é que a senhora está? Estou bem e tal. E a senhora assim, superou? Não, superei e tal. Aí inclusive ela falando, eu estou pensando em ir para a sua igreja. Eu não fui lá com a intenção de quê? De falar com ela, de consolá-la, porque eu não tive oportunidade. Né? Estou pensando em ir para a sua igreja. Mas sério, senhora não... Por quê? Porque na igreja que eu estou, o pessoal está falando muito de dinheiro e todo mundo está saindo fora. A igreja está esvaziando. Aí eu falei, olha, aí é da senhora. Se a senhora quiser, é uma senhora de idade, eu saio mais ou menos 6h20 de casa no domingo, a senhora pode ir lá, eu venho até a sua casa, pego a senhora, levo e trago. A senhora visitar.
né? Falar, então, estou pensando muito sobre isso. Aí comecei a falar da filha dela e do genro dela, que são das pessoas que estão trabalhando também. Para quê? Porque eles estão desviados. Por que eles estão desviados? Porque eles tiveram muitas decepções na igreja. Porque tem uma igreja da cidade aqui que começou na casa deles. Aliás, não muito longe, né? Na esquina, 2 esquinas de lá, está lá a igreja. Lá. Começou na casa deles. E o pessoal fez lá um movimento e expulsou eles. E aí eles ficaram machucados e etc, etc, etc. Já estava, né? Com a igreja que eles frequentavam, pentecostal, e aí foi. Enfim. Então, são pessoas que eu tenho uma intencionalidade. Eu tenho intencionalidade. De quê? De tentar resgatá-los e trazê-los de volta à casa do Senhor. Tudo bem? Ok. Aí eu aprendi uma outra intencionalidade. Eu comecei a marcar presença. Tem alguns irmãos nossos, 1, 2, 3, 4. 4 irmãos nossos. Eles não vêm. Agora um está vindo. Mas eu mando, toda semana eu mando uma mensagem. Irmão, não esqueço de você. Estou orando por você nas minhas orações. Estou aqui, se você precisar de mim, são 5 irmãos. Se você precisar de mim, estou aqui para te ser útil. Mas lembre-se, não esqueça de Deus e da sua palavra. Não esqueça de orar e ler a palavra. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Então, eu escrevo para esses 5 irmãos toda semana. Toda semana. Está lá no meu calendário. Hoje é dia de falar com eles. Olha, irmão, como você está? Olha, em breve nós vamos ter um trabalho X aqui. Vou te convidar para você ir num grupo de homens. Né? Nós vamos fazer lá. Você não vai dizer para sua esposa que você está indo à igreja. Você vai falar que está indo na casa de um amigo. Porque se falar que está indo na igreja, já pronto, a casa cai. O outro fala, estou lembrando de você. Lembro de você, lembro da sua família, lembro dos seus filhos. Isso é o quê? Intencionalidade. Qual que é a intenção? Que eles se mantenham firmes, ou que eles voltem, ou que eles estejam na casa de Deus. Sim? Então, irmãos, você veja, se eu não fizesse isso, será que determinados irmãos estariam aqui hoje, ou voltando a frequentar a casa do Senhor? Se você largasse ele, não desse a mínima, não sentisse a falta, você simplesmente falasse, não é problema meu. Lembra quando Deus perguntou para Caim? Deus fez uma pergunta para Caim, vocês lembram qual era? Fez uma pergunta para Caim. Perguntou, onde está seu irmão? Lembra disso? Caim respondeu o quê? Eu sou o tutor do meu irmão? Mal educado, né? Eu sou o tutor do meu irmão? Acho que Caim devia ser autista, né? Sou tutor? Vou lá saber do meu irmão? Não, porque o sangue dele está clamando. Então veja, intencionalidade é justamente isso, né? Da gente poder ter uma intenção de alcançar alguém. Como Jesus foi até aquela mulher samaritana, como Paulo lá em Atenas, falando sobre isso, ele tinha uma intenção. E ele se preparou para isso. Ele tinha uma intencionalidade. A minha intenção é pregar o Evangelho para essas pessoas. E para eu pregar o Evangelho para essas pessoas, eu tenho que ter maneiras de me aproximar delas, conhecê-las. No sábado que vem, inclusive, somente 3 irmãos marcaram presença lá no nosso enquete, né? Do trabalho sábado que vem. Então, os irmãos vão chegar entre 8 e meia, mais ou menos 25, 30 irmãos, né? Isso oficial, aqui. Então, nós temos mais 13 aqui. Tirando eu e a equipe de cozinha,
talvez nós vamos ficar com 40 irmãos. 40 irmãos para evangelizar. E aí na quinta-feira, definindo algumas coisas com os outros pastores e colegas, né, que também vão receber as comitivas, aí eu já fiz um mapa do que eu quero alcançar, na minha visão. E a minha visão é o quê? O entorno da nossa igreja. Eu não vou pregar lá no centro. Eu não vou pregar lá na vilinha. Eu não vou pregar lá na gruta. Eu vou pregar aqui. Porque nós estamos aqui. Você pode pensar diferente de mim. Mas que adianta eu pregar lá na vila e a pessoa, onde é uma igreja mais próxima? Porque a gente sempre fala isso, procure uma igreja mais próxima. Não vou pregar lá no centro. Não, o pessoal lá se vira. Talvez no futuro sim, mas hoje não. Então eu falei, vamos pegar 600 metros desse ponto e vamos varrer 600 metros de tudo aqui. Então pega da Avenida 16 até a Avenida 5, da Avenida E até a Avenida Q, da Rua 16 à Rua 5, dá 600 metros de raio, né? Dá 431 quarteirões e dá uma média de 1.352 casas, onde dá uma média de mais ou menos 4.982 pessoas. Certo? Tudo isso faço com o chat GPT, tá? Com a inteligência artificial. Tudo isso lá. Então, eu quero isso e tal. Então, nós somos um grupo de 40 pessoas, dividido em grupos de 3 pessoas por grupo. Então, dentro desses grupos eu vou falar, vocês têm que trabalhar os quarteirões tais e tais e tais. Cada grupo com um grupo de quarteirões. Para a gente alcançar 600 metros de raio. Da Avenida E até a Avenida Q, da Rua 16 até a Rua 5. Esse pelo menos é o que eu estou planejando, pensando, orando a Deus para isso. Para que a gente alcance todas as casas num raio de 600 metros da nossa igreja. Eu vivi isso, aprendi isso em uma outra igreja. Quando eu aprendi isso na Manancial, eu apliquei isso na PIBO. E lá na PIBO nós fizemos isso, né? De alcançar intencionalmente comunidades. Então todos os barracos eram visitados. Então todas as pessoas não podiam dizer que não ouviram falar do Evangelho. E se depois tiver a segunda versão, aí a gente expande. Pega 1 quilômetro. E assim a gente vai evangelizando o nosso entorno. É uma visão, uma forma, né, de fazer isso. Então, os 10 que estão escritos lá, dos 13 sobrando 10, então nós vamos pegar 2 pessoas que está vindo, um grupo de 2, soma um nosso. Então, para cada grupo, soma um nosso. Então, são 10 grupos de 2, 20 ou 30, então são 15 grupos. Aí vou colocar, se esperamos em Deus que temos pelo menos 15 irmãos, fora a cozinha, um em cada grupo. Você vai com esse grupo, outro você vai com esse grupo, outro você vai... Até para criar amizade, relacionamentos, e ensinar, porque as pessoas não conhecem a cidade, né? E então fazer esse grupo de 3. Então, das 9 até meio-dia, nós vamos fazer esse trabalho. Da meio-dia 1 nós vamos almoçar, da 1 até as 5 a gente volta para a rua, continuando o trabalho. Das 5 horas, a partir das 5 eles voltam, tomam um lanche, 6 horas a gente começa o culto e até 8 horas termina e eles vão viajar de volta. Esse é o nosso objetivo no sábado que vem, né? Da gente fazer isso. Então, é uma maneira de a gente alcançar, pelo menos aí essas 1.000 e poucas casas. Então, a ideia é sim, eles querem misturar um pouco do Projeto André, levantar fichas, mas eu falei, a minha ideia é bater de porta em porta e falar, nós estamos aqui para orar para a sua família. Porque todo mundo, você fala para alguém, você quer oração? Você precisa de oração? O que a pessoa fala? São poucas pessoas que vão dizer que não quer, não é isso? Então, você tem algum pedido de oração? Ora na calçada mesmo, coisa de louco, mas é assim que eu aprendi, né? Ora na calçada mesmo e no final, olha, nós somos da igreja tal, hoje nós vamos ter um culto especial tal. Se você quer um estudo bíblico, aí vem depois da oração. Primeiro você conquista a pessoa para depois falar da
palavra. Se você coloca a palavra primeiro, às vezes a pessoa já coloca um monte de obstáculos na frente. Então são estratégias. Eu não estou preocupado com quantas pessoas vão se converter. Eu estou preocupado com o que Deus pode fazer com aquilo que eu faço e que eu não sei o que Deus vai fazer. Entendeu? Então, Deus pode salvar pessoas através desse trabalho. Sim, eu oro por isso. O que vai acontecer depois, não sei. Agora, os estudos bíblicos, aí entra nós. Se a pessoa pede estudo bíblico, eu quero fazer estudo bíblico, aí tem que entrar nós. Aí entra você. De você se dedicar para evangelizar, para discipular, né? Porque às vezes é mais fácil passar já alguém pronto para você começar a fazer isso, do que você começar isso do nada. Mas também você pode começar isso desde já com os seus amigos. Ore sobre isso, pense sobre isso. Tenha a palavra-chave, que eu quero que você saia daqui pensando nela, é intencionalidade. Quem é que eu quero alcançar? Quem? Uma pessoa do meu trabalho? Eu vou terminar dizendo que lá onde eu trabalhei, durante 10 anos, na ABC, eu tinha meu chefe, eu sempre falei de Jesus para ele, sempre, né? O Tarragó. Não sei se ele se converteu ou não, mas a gente viajava muito juntos, então eu sempre falava para ele que a maior vantagem que ele tinha na vida dele, na empresa dele, era eu estar lá, porque Deus era comigo. Então, tudo que eu fazia, Deus fazia prosperar. Então, se eu estivesse com ele, a empresa dele também ia prosperar, porque eu estava lá. Era uma forma de eu evangelizá-lo, né? E aí, explicando para ele. A gente viajava muito juntos e falava para ele. Ele tinha um cunhado, chamado Antônio. Também, né? Os dois chamavam Antônio. E o Antônio sabia que eu era crente. E o Antônio, católico, dono da empresa, ele pegou e falou um dia para mim, falou, Estevão, se a gente montar ali um local ali para a gente se reunir toda terça e quinta de manhã para orar, você cuida disso? Qual o dono da empresa vai falar isso para a gente, né? Só que o Antônio ele era bem católico mesmo, claro, uma oportunidade dessa, o dono da empresa. Aí então nós chegávamos lá às 7h30 da manhã, ele já ia arrebentando todo mundo. Ei, gente, vem aqui. Ele ia fazendo isso, né? E ele é chefe. O que o pessoal ia fazendo? Obedecendo, né? Gente, vamos se reunir aqui. Aí reunia, quando todo mundo, agora pode falar. E palavra. E fiz isso muitas vezes lá. A gente fazia isso toda terça e toda quinta lá na empresa. Gente, isso era o quê? Presente de Deus. Você evangelizar uma grande quantidade de pessoas. E pessoas diferentes, porque eles eram motoristas, né, da nossa empresa. Então, eram o quê? 1.000 e poucos motoristas. Então, você não estava naquele dia, estava no outro, não estava no outro, estava no outro. E era uma forma de evangelizá-los. Então, intencional. Pense nisso, irmão, porque você foi chamado para pregar, para ensinar. E você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, não precisa ser seminarista, simplesmente falar quem é Jesus, que Jesus fez e o que ele pode fazer na sua vida. E material você pede, pastor, eu quero dar um estudo bíblico. Pede para mim. Está aqui, estudo de João, ganho 1 por 1, tem vários. Vários. Tem de 4 semanas, de 10 semanas, de 20 semanas. É só pedir. E use para abençoar vidas. Na sua casa, na casa dele, né? São formas. Amém? Pense nisso, porque a igreja precisa evangelizar. Não adianta, a igreja não cresce quando a gente recebe membros de outras igrejas, porque é simplesmente transferência. É igual você pegar o dinheiro de uma conta e transferir para outra. Aumentou o dinheiro? Não, né? Você só transferiu de um lugar para o outro. Agora, a igreja só cresce quando ela batiza. Aí a igreja cresce. Quando há batismo, há crescimento de igreja. Quando saiu 30 pessoas da igreja A e veio para a igreja B. Isso não é a igreja B, cresceu? Cresceu, mas o reino continua o mesmo. E nós trabalhamos para o reino. Então nós precisamos ganhar almas, pessoas, para o Senhor.
E o instrumento que Deus usa somos nós. Então, eu sou o instrumento e Deus vai usar. Amém? Pai, abençoa mais uma vez, Pai, os ensinamentos dessa manhã e na semana que vem que o Senhor nos dê essa visão, a visão da Tua igreja, para que a Tua igreja realmente tenha um comprometimento com o Senhor, quando o Senhor diz para nós irmos evangelizarmos, Pai. Nos dá a Tua bênção, nos ajuda e nos abençoe em nome de Jesus, nós pedimos. Amém.